Boa noite a todos, graça e paz. Podem se sentar, por favor. Se eu pudesse, a gente ia embora, porque foi algo assim tremendo. Talvez poucas vezes a gente tenha um louvor assim como esse, né? Glória a Deus. Esse Deus infinito, esse Deus fiel, esse Deus supremo, esse Deus maravilhoso, Ele faz com quem Ele quer, da hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E que eu possa conseguir traduzir aquilo que Ele ministrou ao meu coração esses dias. Eu quero, se o Eloy puder colocar aí King James. Deixa eu abrir aqui. Êxodo 15, do 22 ao 25. Já quero aproveitar e abrir um parênteses aqui. No começo do ano eu fiz uma cirurgia de como se fosse um cisto, como se fosse um furúnculo ou alguma coisa assim. Eu fui internado no sábado e no domingo foi feita a cirurgia na hora do culto. Eu já tive alguns, ou então vários. E aquele foi o melhor, não, muito pelo contrário, foi o maior que eu já tive em toda a minha vida. No sábado foi feito um ultrassom e o Dr. Takaoka revelou lá que tinha 13,2 ml de secreção lá dentro. Estava muito grande e ele estava pouco ao ponto de vazar. Quer dizer, ia demorar muito ainda para vazar. Ainda ele estava muito cru. E ele me operou somente no domingo, né? Eu fui operado e etc. Fui como uma ovelha para o matadouro. Minha esposa sabe, o pastor Veronese sabe, pode ficar tranquilo. Minha esposa sabe, o pastor Veronese sabe que a ideia que eu tinha é que eu ia, não sei se iria voltar. Ou com certeza não iria voltar. Deus vai tratar aqui. E aí quando eu vim de lá, alguns dias eu conversei com o pastor Marcos, e Deus deu uma palavra a ele. E eu vou fazer um plágio aqui da palavra que Deus deu a ele, e ele ministrou meu coração, e aquilo foi muito forte para mim. Então, é em cima disso, desse texto que ele me deu, que eu comecei a meditar nele, comecei a pensar, comecei a repensar. E tudo que eu falar aqui, eu vou falar de mim. Não estou falando de A ou B, mas vou falar de mim, ok? Então, vamos lá. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam para dentro do deserto, sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga, esse motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: o que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e essas se tornaram boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Parei por enquanto. Domingo passado o Júlio ministrou sobre homem natural, homem carnal e homem espiritual. Eu sou nascido e criado dentro de uma igreja, então o homem natural não existiu em mim. Então só tinha 2 possibilidades. E aí o que eu vivi por muito tempo foi exatamente o natural. Se ministrou muito bem, Deus falou muito forte comigo aquele dia. No domingo, no começo, eu pedi para ele: ministra o meu coração. E aí foi confirmando as suas palavras. Então, a grande questão está aqui. Versículo 26, por favor. Êxodo 15, 26. Aí Deus declarando, né? Declarando: se ouvires atentos a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres tudo que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Yahvé, aquele que te restaura. Se você quiser deixar aí, pode deixar aí tranquilo. O que acontece? Na hora que ele ministrou essa palavra ao meu coração, eu li ela
e comecei a pensar sobre uma questão, sobre outra, e aí comecei a olhar, e eu disse uma frase para ele, falo, cara, eu já fiz várias consultas, espinha, isso e aquilo, infecções, eu já fiz vários tratamentos, já tomei Roacutanol com 14 anos, já fiz autoimunoterapia, tira da veia, aplica no músculo, já fiz de tudo. Um pozinho que você passava nas costas depois que tomava banho, todos eles amenizavam. Mas o versículo que ele me deu, as enfermidades que colocou sobre o Egito, ele vai me livrar. E aí fui buscar quais são essas enfermidades que ele colocou sobre o Egito. E aí você vai ver várias enfermidades. Porém, na hora que eu li esse texto, o que veio no meu coração foi uma passagem que está 1 Samuel 5:9, por favor. Lá o povo tinha saído do Egito e foi, e no final da história eles reclamaram porque não tinha água, não tinha nada. Deus transformou a água deles, né? Transformou em água pura para eles beberem, etc. Tal, e aí Deus deu aquela lei. E aí quando eu li aquele texto, me veio isso ao coração. Entrando logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos, nos jovens, tanto nos mais importantes, ricas, e nas mais humildes e pobres. O que veio no meu coração foi feridas purulentas, né? E aí, se você for analisar o texto, os filisteus guerrearam com Israel, e aí simplesmente, então, eles tomaram a arca da aliança, levaram ela embora, e aí puseram ela no templo do deus Dagon, e aquela imagem que era o Todo-Poderoso para eles, no outro dia ela amanheceu de cara no chão. Aí falaram, vai ver que foi um vento, foi alguma coisa que aconteceu. Deixaram lá, na próxima noite, ele estava de cara no chão, com o pescoço cortado e as mãos cortadas, né? Aí eles entenderam, opa, peraí, esse negócio aqui, ó, essa arca da aliança, essa coisa aqui dos filisteus, vamos arrancar daqui, porque senão vai ter problema. E aí eles saíram distribuindo por várias cidades, até no final colocaram numa carroça com vaca, e colocaram a arca lá dentro e mandaram ela embora para Israel. Só que o que tinha na arca? O que tinha na carroça? Tinham figuras de rato, com figuras purulentas, como se fosse o rato com vários tumores, porque foi isso que deu neles. Eles queriam mostrar para o povo de Israel, falou, esse negócio aqui não deu certo aqui não, olha o que causou em nós, entendeu? Então, na hora que veio no meu coração, foi justamente isso, sobre questões de infecções purulentas, né? E nada mais é do que um sangue sujo, de um sangue que contaminou por alguma coisa. Eu sei que, no meu caso, eu pessoalmente, pimenta, chocolate, alguma coisa. Tem gente que é manga, tem gente que é Coca-Cola e assim por diante. Mas, no meu caso, era uma questão mais específica. Eu sou nascido e criado dentro de uma igreja cristã, né? Com 12, 14 anos, eu fui conhecer as coisas lá fora. E aí fiz várias idas e vindas. Então, por isso que eu te falo sobre a questão, né, do homem espiritual e do homem carnal. O pastor Saul falava de um texto que dizia assim, você tem dois cães, os dois da mesma ninhada, os dois são iguaizinhos, só que um deles fica maior. Um deles fica mais vistoso, fica mais voraz. E o outro fica lá mirradinho, pequenininho. Por quê? Porque um se alimenta mais. E assim é o espírito e a carne. Qual eu tenho alimentado mais? Qual eu estava alimentando mais? Entendeu? Então, que a gente possa alimentar mais o espírito. É tão bom viver na presença de Cristo, viver na presença do Espírito Santo. Eu comentei aqui outro dia, domingo de manhã, que eu tenho tido algumas experiências com ele, que 48 anos, alguns cabelos brancos, e eu não tive, né, nesse longo desses 48 anos. Por quê? Porque será que eu estava pronto para ouvir a sua voz? Ou então eu estava querendo buscar a sua presença? E é tão gostoso quando a gente está na presença dele. É um dia gostoso, é um dia alegre. Por mais que tenha dificuldades, mas você consegue passar por ele com mais tranquilidade, com mais segurança, etc. Aí eu fui analisar esses dias, acho que foi segunda-feira,
sobre a questão das 10 pragas do Egito, né? Até o pastor Marcos me falou, teve a questão das 10 pragas também. E eu fui analisar, a primeira praga foi águas que se transformaram em sangue. Então, eu acredito que pode ter causado alguma doença, mas não foi uma doença específica, foi a água que se transformou em sangue do rio. Ok. A segunda foi rã. As rãs podem ter trazido uma doença. Ok. Mas não é que a rã é uma doença. Beleza. Terceiro, moscas, mesma situação. Quarto, terceiro, piolhos. Quarto, moscas. Quinto, morte do gado. Pode ser que causou alguma doença com aquela morte, um monte de gado morreu, etc. Mas em si não era uma doença. Deus matou o gado dos egípcios. Vou pular aqui. Sétima, chuva de pedras. Também eu entendo que não é doença. Gafanhotos, a oitava, também não é doença, pode ter trazido alguma coisa depois. Nono, trevas. E décimo, primogênito. O anjo passou, para quem não tinha o sangue no umbral, e matou o primogênito. Também não é doença, eu não entendo assim. Mas o sexto, abre para mim lá, Eloy, por favor. Êxodo 9, do 8 ao 9. Disse Yahvé a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forma de forno, e Moisés os lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território do Egito. Aqui eu vejo uma doença. Aqui eu vejo uma enfermidade. Aqui eu vejo sobre aquelas questões que ele está falando lá. Em Êxodo 15, 26, se eu estiver atento para ouvir a voz dele, ele vai me livrar dessa situação. E o que eu mais tive de situações, a Paula me conhece já há alguns anos, furúnculo com 12, 14 anos, dava de um lado, 7. Na hora que você acha que estava sarando aqui, estourando, etc., já estava o outro do outro lado, debaixo do braço, na orelha e várias outras situações. Entendeu? Eu já sofri muito com isso. Mas por que sofreu com isso? Então, posso falar de mim. Vamos voltar ao texto aqui. Por não estar atento, né? 15, 26. Se ouvires atento à voz de Deus, não estava ouvindo atento à voz de Deus. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, também muitas vezes não fiz o que era reto diante dos olhos do Senhor. Se deres ouvidos aos seus mandamentos, poxa, eu sou criado. Letra mata. E se eu não morri ainda, porque ele tem um propósito. E aí o que acontece? Eu sempre fiquei imaginando qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, por que eu estou aqui, por que o senhor não me levou ainda, por quê? E aí, escutando alguns vídeos da pastora Tânia Tereza, uma juíza, né? E ela ministra sobre várias coisas. E um dos vídeos que eu estive assistindo, eu e a Silvia assistimos, falava sobre a questão de propósito. As pessoas acham que nasceram, e porque nasceram, agora vamos falar, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? E na realidade ela diz que não, você nasceu exatamente para cumprir algo que Deus já tinha preparado. Foi para isso que você nasceu. Você não nasceu à toa, e agora, será que tem alguma coisa para mim? E às vezes a gente fica pensando, qual que é o teu chamado para mim? Se a gente for olhar para a palavra e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, que ele crê que foi batizado será salvo. E alguns têm alguns propósitos específicos, mas o maior deles é levar a palavra. Então, se de repente eu não sei exatamente qual é o meu chamado, mas eu sei que eu tenho que levar a palavra para onde quer que eu for. Então, será que eu estava atento a ouvir a voz dele, guardar os mandamentos deles, a todas as leis? Se eu tivesse feito tudo isso, 12, 14 anos, e não tivesse saído da presença dele, ainda que numa igreja tradicional, com certeza teria evitado muitas coisas. Com certeza teria evitado muitos erros. Como meu pai dizia, os erros da mocidade. Então, teria evitado muitas coisas na minha vida, teria evitado muitos sofrimentos. Amém? Então, que a gente possa aqui estar guardando os mandamentos do Senhor, estar ouvindo a sua voz, estar atento quando Ele quer falar.
Domingo, Abel abriu o culto falando de uma árvore. Estava aqui atrás do pastor Veronese e ela falou de uma árvore cortada, né? Lá na cirurgia, eu estava me sentindo como uma árvore cortada, que não tinha mais solução. E ainda Abel fez uma pergunta de uma árvore cortada, ela tem solução ainda? Tem alguma coisa para ela? E o pastor Veronese soltou Jó 14:7, né? E aí, na hora que ela falou aqui, Jó 14:7, nós começamos a rir. Acho que o pessoal aqui deve ter percebido alguma coisa. Mas vamos lá. Jó 14:7, por favor. Jó 14:7. Quer que eu leia aqui? Para uma árvore cortada, há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Naquele momento de cirurgia, eu não imaginaria que eu voltaria a viver. Não imaginaria que eu pudesse estar aqui. Não imaginaria que eu pudesse cumprir o propósito que Ele colocou sobre a minha vida. Heloísa pregou aqui outro dia sobre passos de Jesus, né? Tem um livro ali em cima que diz assim: em teus passos, o que faria Jesus? Sabe? É um livretinho assim pequeno, mas é muito interessante de se ler. Porque não fala nos passos de Jesus o que faria eu, mas nos meus passos, na minha vida, nas minhas atitudes, no meu dia a dia. Como será que Jesus reagiria com aquela situação? Será que ele estaria ali? Será que ele faria aquele negócio? Será que ele trataria as pessoas daquela forma? Será que ele estaria ali? É bem interessante. Eu acho que está lá em cima. Um livretinho pequeno. 8. Ainda que as suas raízes envelheçam e seu tronco morra no chão. 9. Basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. O Senhor tem um propósito para a vida de cada um. O Senhor tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. E a gente tem que entender isso, né? Por muitos, a Aninha ministrou alguma coisa outro dia. Eu também tinha alguns escritos dizendo, devo ter aqui no Google, em algum lugar, Google Docs, por que me amas tanto assim? E por muito tempo eu fiquei tentando entender. Por que Deus me amava tanto assim? Com tantos erros, com tantas falhas, com tantas situações, tanto homem carnal e ainda me livrando de todas. Por que o Senhor me ama tanto assim? Um dia o Gésia veio aqui, ministrou e disse assim, mas você só precisa de aceitar. Você não precisa de entender, você só precisa de aceitar. Ele ama você e ponto. Segue, entendeu? E aí não, eu queria entender. E aí como eu não entendia, às vezes eu afrontava. Justo? Quem, né? Ele por muita misericórdia ainda não me levou. Ainda por muita misericórdia, porque ele tem que cumprir alguma coisa. E depois de assistir vários vídeos da Tânia Teresa, tem uma série dela que chama Quebrando Paradigmas sobre heranças espirituais. 1, 2 e 3. Um tem 1h40, o outro tem 1h20, o outro tem 1 hora. 4 horas vale a pena assistir. É impressionante. Já passei para um monte de gente, assim como esse versículo que o senhor me passou e esses vídeos aqui, já passei para um monte de gente. Ontem mesmo passei para um cliente, hoje passei para uma funcionária. Por favor, leia, por favor, assista, por favor, gasta horas ali, você não vai gastar, você vai investir seu tempo. Vale muito a pena. Para mim me ajudou muito, para a Silvia, minha esposa, ajudou muito. Tem nos ajudado, tem nos dado força, né? Ontem, num cliente que eu fui pegar ali, em São Francisco de Sales, e em dado momento, na hora que eu me encontrei com ele, cara, eu liguei para o seguro, era 9h30 da manhã, eu falei, me acionaram 12h48, calma lá, né? Mas tudo bem, vamos lá. Chegou lá no carro e começamos a conversar, ele falou, cara, não está dando nada certo na minha vida. E começou.
Mas em dado momento ele virou e falou assim, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu falei, opa, peraí. Ele tem uma noção do que é. Então tá, e aí começamos a conversar. Ele passou por várias situações. E em dado momento eu virei para ele e falei assim, eu como prestador de serviço de seguradora, eu não posso entrar em alguns detalhes, futebol, economia e religião. Mas se você me permite, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? Ele falou, pode. E aí fui perguntar alguma coisa para ele, e ele tinha dito que um menino dele faleceu quarta-feira da semana passada, com 4 meses. O lado esquerdo do coração não tinha. Fez tudo possível e o impossível para salvar aquela criança. Ao ponto de chegar num médico em São José do Rio Preto, o melhor de Rio Preto, e dizer assim, eu tenho 1 milhão na conta. O menino vai para onde for, mas eu estou aqui para salvar a vida dele. E aí o médico disse, se ele não viver na minha mão, ele não vai viver na mão de ninguém. Até Covid o menininho pegou. Tem uma foto dele no WhatsApp, uma criança linda, maravilhosa, um sorriso maravilhoso. E aí várias coisas acontecendo na vida dele. E por assistir esses vídeos da Tânia Teresa, em dado momento eu virei para ele e falei assim, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele falou assim, pode perguntar. Tem, por acaso, alguma questão de morte prematura na sua família? Ou da sua esposa? Na hora que eu acabei de falar da sua esposa, ele falou 3 da minha esposa. Como assim 3? Ele falou assim, já é o 3º filho. Esse com 4 meses, um aborto e mais uma outra situação. E na hora, sem pensar, eu disse assim para ele, a sua questão não é física, não é humana. A sua questão é espiritual. E só tem um jeito de resolver, espiritualmente. Assiste esse vídeo, pelo amor de Deus. São 3 vídeos. Vai dar umas 4 horas. Mas assiste junto com a sua esposa. Pode ser uma luz no fundo do túnel. Pode ser uma solução para você. Então, para várias situações, para várias coisas, ela ensina muita coisa. Não nada fora do que temos aprendido aqui, mas serve como um realce, serve como uma bagagem a mais, né? E o pastor Veronese, em dado momento, tenta se aprofundar mais nisso, tenta buscar mais essas coisas. De repente, você pode ajudar outras pessoas. Eu deixei ele salvo aqui num grupo que só tem eu, os vídeos. Porque aí, quando eu falo com alguém, eu quero assistir, pelo menos não tem que ficar procurando. Igual eu estava lá no meio do São Francisco de Sales. Não pega internet, não pega nada. Entendeu? Então, eu já deixo salvo e na hora que tiver sinal, eu já passo para a pessoa. E eu creio que o nome do Senhor tem sido glorificado através daqueles vídeos dela. E vou te dizer, são vídeos de 6 anos atrás. E Deus fala. Entendeu? A palavra dele se renova a cada dia. Ele ministra os corações, ele cura, ele transforma. A palavra diz que ele faz a ferida, mas ele também cura, né? Quando eu vi esses vídeos dela, esses 3 vídeos, teve vários outros. Teve também alguns outros vídeos meio... Se eu posso dizer aqui, eu não posso dizer o título, mas pastor Oswaldo Lobo, pastor Batista de Curitiba, é muito forte os vídeos dele. Procura ele na internet, procura assistir, foi indicação pelo pastor Veronese também. É bem interessante, é quase que um Bruno Duarte. Em dados momentos ele dá umas brincadas, mas é um negócio muito sério. Uma palavra que o pastor Marcos ministrou há algum tempo atrás, é como se fosse ervas amargas. Talvez para você ver, para você escutar, para você assistir, é um pouco amargo, mas ele traz cura. Na hora que ele chega aqui dentro, ele traz cura. E aí, em dados momentos, assistindo os vídeos do Oswaldo Lobo, são 3 vídeos e depois mais 3 vídeos, e assistindo os vídeos da Tânia Teresa, eu dizia assim, Senhor, o Senhor me ama tanto assim, o Senhor tem um propósito, e eu estou aqui para cumprir o seu propósito, mas eu quero que o Senhor tampa as feridas, o Senhor sara as feridas, etc. Mas eu quero que o Senhor tampa as brechas. Me ajuda a tampar as brechas. Me ajuda a fazer isso. Me ajuda a mudar essa história. Me ajuda a glorificar o teu nome por onde quer que eu vá, e etc. E aí, simplesmente, Deus começou a fechar um negócio aqui, começou a dar uma instrução ali, começou a fazer algo ali. Outro dia, foi levar um gueixeiro, pop. Tá. Fui levar o Pop para Catanduva, acho que é Ronaldo o nome dele, né? E, enfim, fui levar ele para Catanduva e ele foi ministrando comigo sobre alguma questão. Mas, dízimo, oferta e primícia. Eu falei, cara, dízimo e oferta, beleza, eu até tenho esse entendimento, mas primícia eu já tive
lá atrás, eu dei uma vacilada, parei. Falou, mas assim. Falei, esse cara tá... Desculpa, mas eu acho que ele está viajando. Não falei isso para ele, mas tudo bem. Acabei de deixar ele lá em Catanduva, mandei mensagem para o pastor Marcos. E aí? Eu entendo de um jeito e o rapaz está me falando de outro, como funciona? Ele disse, está os dois certo. Hoje é um entendimento para as duas situações. Eu faço de tal forma. Você fica tranquilo. Só não falou assim, se Deus está te cobrando, né? Então faça, mas por que você está pensando sobre esse assunto? Então, comecei a colocar em prática sobre a questão da primícia. E ele deu bem a direção. Entrega para o nosso pastor. Né? Eu ainda ia perguntar para ele, entrega para o senhor? Não, entrega para o nosso pastor, Veronese. Ou de um entendimento, ou de outro, mas há uma necessidade. Ainda hoje estava falando com a funcionária lá na hora que o senhor me ligou sobre essa questão. Ela falou ainda assim, mais uma, né? Aquela católica, Jeanette. E aí, o que acontece? Mais uma, tipo assim, mais uma forma de tirar dinheiro do povo? Não, Janete, fica tranquilo. Aí fui explicar para ela algumas questões, dízimo, oferta e a questão de primícia nesse entendimento, e ela acabou entendendo. Mas, enfim, esses vídeos da Tânia foram levando a um arrependimento, né? Foram levando a transformações, foram levando a buscar, Senhor, onde eu estou errando? Qual que está a questão? Jejum, há quanto tempo? Primícias, há quanto tempo? Jejum fazia de um jeito. Outro dia eu sentei aqui na salinha do pastor Marcos, foi um período da tarde assim que foi maravilhoso, valeu o ano. Né? Ganhei muito ali, em pouca conversa. E aí ele falou, mas isso tudo você fez e tal, mas faz assim que funciona. Eu falei, rapaz, se eu não aguentava fazer algumas horas, fazer desse jeito então, eu acho que eu não vou dar conta. E aí fiz um dia e Deus me deu força, me deu condições de que eu pudesse completá-lo. E eu falava assim, como? Mas quando você busca de todo o coração, quando você busca a face dele, quando você busca o entendimento dele, quando você busca a presença dele, né? Ele por infinita misericórdia. Pandemia, 2 anos, asmático, 63% de coração, de pulmão. Quase não uso. Vou ser bem sincero em dizer. E ele, por que me guarda tanto assim? Qual é o propósito? Algum propósito é. Estão assistindo esses vídeos da Tânia. Em dado momento eu entrei dentro do meu quarto e falei assim, o senhor tem um propósito para cumprir na minha vida? Então cumpra. Porque eu cansei de bater de frente com o senhor, eu cansei de tentar entender por que o senhor me ama, eu cansei de fazer um monte de coisa. Então agora, se é para mim cumprir o seu propósito, então eu quero cumprir. Me leva para onde o senhor quiser. Na sexta-feira retrasada, acho que foi, eu saí para fazer uma caminhada e desci aqui, fui lá no Centro do Trabalhador ali, voltei. Na hora que eu estava nessa calçada aqui, eu ainda ministrei e falei assim, ministrei não, eu orei. Eu falei assim, Senhor, se o senhor tem um propósito de ministrar a tua palavra ainda, então que surja um convite. E aí a gente ia começar o café da manhã lá na empresa. E aí deu para mim começar. Falei, mas aí é muito bonito, né? A faca e o queijo estão na minha mão, hoje o Bruno foi lá. Mas a faca e o queijo na minha mão, eu que vou fazer, então eu estou me convidando. Falei, Senhor, esse não, né? Dá uma outra oportunidade. E aí, então, o pastor Marcos, alguma coisa, Deus falou com ele, e ele me fez o convite para estar aqui. E aí você vai entender, por que me ama? Por que me ama? Não, ele ama, e pronto, acabou. Ele só quer que você cumpra o propósito dele. Qual é o propósito? É cantar? Qual é o propósito? Levar a palavra? Amém. Cada um tem o seu propósito, mas todos nós temos que levar a palavra. Seja através das nossas atitudes, né? O pastor Rogério Marucci falava de um padre franciscano que dizia, pregue muito e, se for preciso, use palavras. Eu estou muito longe disso, mas eu ainda quero viver isso. Então, que nós possamos buscar a face do Senhor dia a dia, que nós possamos buscar a sua presença. E aí eu comecei a analisar algumas coisas, pedindo a Deus um arrependimento genuíno, que realmente me arrependesse de tudo aquilo. E aí Deus foi trazendo convencimento, foi mostrando situações. Depois, em dado momento, eu comecei a analisar e eu dizia assim, o Senhor me constrange, o teu amor por mim me constrange. Por várias situações a gente vê a mão dele, o agir dele. Eu teria vários motivos para não estar respirando hoje, muito menos estar aqui, o menos provável para estar aqui.
E aí simplesmente ele me trouxe até aqui. Graça, né? Hoje fui procurar no Aurélio. Graça. Aprenda a pronunciar substantivo feminino. Favor que se dispensa ou recebe. Mercê, dádiva, teologia. Dom de Deus que concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Ou então o favor imerecido, né? Nós não merecemos nada. Eu não mereço o ar que respiro. E aí comecei a analisar. Eu não consigo pagar o ar que eu respiro. Imagina, né? Quanto que custa um galão de oxigênio? Eu não consigo. Ainda que o Senhor me deu alguma coisa, mas mesmo assim, o que eu tenho, não consigo pagar o ar que eu respiro. E Ele dá o ar em abundância. Ele dá saúde, Ele te dá condições de trabalhar, Ele te dá condições de fazer a vontade dEle. Mas muitas vezes eu saía para viajar e preocupado com os trabalhos, preocupado com as situações, com contas, com ganhar e fazer. E há alguns dias atrás, depois desses vídeos do Oswaldo Lobo, depois desses vídeos da Tânia, e eu comecei, Jesus vem comigo, Espírito Santo vem comigo. Falei isso no outro dia de manhã aqui. Levei uma mulher e uma criança para Mineiros, Goiás. E coincidentemente foram as duas atrás. Poderia ter ido uma na frente, outra atrás. Mas antes, quando me passaram o serviço, eu disse, Jesus, vai junto comigo. Naturalmente, quem olhar, não tinha ninguém do meu lado, né? Tinha, estava lá. Na hora de dormir, a mesma coisa. No outro dia, fui levar 2 dias depois, fui levar um outro cliente em Pedra Preta, eu faço confusão, mas Pedra Preta, Mato Grosso. Calor. Cheguei lá 10 horas da noite. No caminho eu falei, Jesus, e é uma vila. Eu não sei nem se vai ter hotel. Mas prepara um lugar, um quarto, algum trem assim, para eu poder dormir, descansar um pouco, porque são 800 e pouco, porque chegar já à noite. Eu não vou voltar para trás, não. O lugar passa no meio de umas matas, uns negócios lá. Eu falei, não quero arriscar, não. E aí, deixei o pessoal lá, tal. O cara falou, do lado do posto ali tem um hotelzinho. Fui lá. Aí conversei com o cara, um precinho interessante. Eu fui pegar a minha bagagem e fui para o quarto. Na hora que chegou na porta do quarto, ele falou assim, o quarto está geladinho. Como assim geladinho? O ar-condicionado estava ligado, as camas estavam todas arrumadas. Se foi Jesus que passou lá e fez, ou mandou alguém fazer, eu não sei. Eu sei que o quarto estava prontinho para me receber. Entendeu? Por quê? O cara estava esperando alguém? Se ele estivesse esperando alguém, então ele ia me pôr no outro quarto. Sabe? Então são coisas pequenas, são detalhes. Onde eu vou comer, onde eu vou fazer, o que eu vou, tal. Mas eu não posso deixar de passar algo. Em dado momento, na semana passada, você vai entender um pouquinho. Em dado momento, na semana passada, eu estava ali tentando uma comunhão gostosa. Estava um clima gostoso. E eu vacilei em alguma coisa. Quinta-feira à noite. Eu vacilei em alguma coisa. E aí, simplesmente, então, fui dormir. Depois, no outro dia, acordei. Na sexta-feira, não lembro se choveu, mas estava um dia escuro. Cadê? Jesus, Espírito Santo, cadê? Me perdoa, me ajuda, me socorre. Se eu errei, se eu falei, me ajuda, fica aqui comigo, vem cá. Sexta-feira foi um dia terrível. Pode ter sido um dia maravilhoso lá fora. Só que aqui, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo, ele estava longe. Mas por quê? Porque eu errei, eu falei, o pecado me afasta dele. E aí, então, no sábado, eu tentei de novo. Tentei relacionamento, fiz o meu devocional e orei durante o dia e tal. E o Renan estava comigo lá no fundo e eu falei assim, agora, no culto dos jovens, eu comecei a sentir a presença dele. Na hora do louvor, eu comecei a sentir a presença dele. E eu falei assim, não se afaste mais de mim, por favor. É muito, por mais que os desejos carne, né? O crente ou o ser humano carnal, por mais que a carne possa gritar, mas o espiritual é muito melhor. A presença dele é muito melhor. A presença dele é muito maior. Ainda que estejamos enraizados, ainda que eu estava enraizado nessa questão carnal, mas eu tenho que alimentar mais o espiritual. Eu tenho que buscar mais o espiritual. E aí, domingo, começou
Segunda foi, e aí voltou-se um relacionamento. Mas eu preciso me afastar daquilo que me afasta dele, né? Então a minha oração já há algum tempo, mas tem sido, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Mas não adianta eu pedir só para o Senhor arrancar. E eu, na hora do vamos ver, não deixar o Senhor arrancar. Eu puxar de volta, né? Igual um gato, dá o gato e segura pelo rabo, e aí começa a alimentar tudo de novo. A minha mente borbulha de setas, imagino que um monte de coisas. Esses dias eu estava dirigindo, eu estava sozinho, voltando, e começou um monte de pensamentos. Eu não quero pensar sobre isso, eu não quero pensar nada disso, eu não aceito, eu rejeito todo tipo de pensamento, porque são contrários à vontade do Senhor. E aí, eu não tive uma conversa, mas foi muito um relance assim, muito rápido. Tipo assim, por que você não quer pensar? Eu falei, porque entristece Jesus, e eu não quero entristecer ele. Porque entristece o Espírito Santo, e eu não quero entristecer ele. Eu prefiro muito mais a presença dele do que ficar pensando em coisas, em fantasiando coisas, né? Fantasiando. Então, ficar fantasiando. Então, simplesmente, a presença dele, né? Esse ano está falando de ser cheios do Espírito Santo. Mas nós temos que buscar. Buscar. Todos os dias, todo instante. Né? Revestidos do capacete, da armadura, de tudo. Mas setas vêm. Setas vêm a todo instante. O Géser faz uma explicação sobre que estou eu aqui, está os anjos aqui em volta e ao derredor. Está o inimigo. E ele tenta tocar em mim, mas ele não pode. Mas ele manda uma seta. Cai uma setinha aqui, começa a pegar fogo, pensa uma coisa, fala uma besteira, pronto, já deu uma brecha. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o pensamento que vem na nossa mente. Não só pedir que Jesus, me cubra a minha mente, cubra tal. Na hora de dormir, o Oswaldo Lobo fala sobre isso. Na hora de dormir, fala para Jesus, Jesus, dorme aqui comigo. Eu sei que o anjo, que Jesus não dorme, que ele está acordado, etc. Tal, mas fica aqui junto comigo. Faz companhia para mim. No quarto lá em Mineiros, Goiás, o quarto estava escuro. Mesmo com luz acesa. Então, estava um clima obscuro, estava um clima escuro, um clima ruim, pesado. E aí eu deitei numa cama pequenininha, daqui para baixo ficou para fora da cama e tal. Mas foi uma noite maravilhosa. Eu quase não durmo com coberta, e aquela noite dormi com coberta, foi uma noite muito gostosa. Mas a partir do momento que eu orei, passa a noite aqui comigo, fica aqui comigo. E aí o quarto estava com a luz apagada, mas houve uma paz, houve uma tranquilidade. Entendeu? Então, a gente precisa de buscar isso, alimentar isso, buscar isso constantemente. Eu estou falando para mim, né? Dá a impressão que eu estou falando para ti, dá a impressão que eu estou falando para alguém, mas estou falando de mim. Dos meus erros, das minhas falhas e da infinita misericórdia dele sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós, e que nós possamos buscar cada dia mais a face dele. E sem reclamar. Dá para você colocar lá Êxodo 15, 27, por favor? Se aquele povo no deserto não tivesse reclamado, se aquele povo no deserto tivesse caminhado mais um pouco, se aquele povo no deserto não tivesse ali aquela questão das águas de Mara, aconteceu isso depois. Esse é o 27. Depois de toda aquela situação, depois de falar sobre as enfermidades. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Não precisava de ter feito aquela reclamação toda. Não precisava de ter passado por tudo aquilo. Eu até acredito que Deus fez aquilo, né? Ele conhecia o povo. E olha que povo que reclama, hein? O povo que reclamava, o povo que qualquer coisa fazia um bezerro de ouro, qualquer coisa adorava outra coisa. E aí outro dia, conversando com o pastor Marcos, falei assim, será que a minha vida é diferente? Dos hebreus, dos israelitas? Será que em dado momento, quando eu sinto a presença de Deus, ele conserta a casa, ele resolve tudo, zerou o assunto? Mas daqui a pouco já consigo andar sozinho, aí eu já não preciso tanto, e aí eu já começo a fazer do meu jeito. E aí vai para as reclamações, vai para os erros, e aí Deus se afasta. Se você for analisar a Bíblia inteirinha, os judeus, os hebreus, é assim. O povo que se humilhava, buscava a presença do Senhor, ele tirava do cativeiro, ele fazia tudo. A hora que estava tudo bem, tudo beleza, não, agora a gente consegue caminhar sozinho. Quantas vezes eu já orei e pedi a Deus uma resposta, e na hora que ele deu a resposta, foi a mesma coisa do pessoal de Israel.
Eles simplesmente falaram assim, ó, para o profeta, me ajuda aí. Falaram para o profeta, o que o senhor falar, eu vou fazer, a gente vai fazer. E aí o profeta falou, então tá bom, daqui 3 dias vocês voltam aqui que eu vou dar o veredito, o que Deus vai falar para vocês fazer. Se era para entrar no Egito ou não, parece que é uma questão assim. E aí simplesmente Deus falou, não é para fazer. E ele, não, nós vamos fazer. E fez e deu errado, né? Então, quantas vezes eu pedi a direção do Senhor, mas não estava muito afim de ouvir a voz dele, só quis cumprir um protocolo. Também escapou essa. Mas vamos lá. Então, o que eu queria deixar nesta noite é justamente isso, que nós possamos buscar a face do Senhor, buscar a presença dEle, estar atentos ao seu ouvido. Ele fala, ele continua falando. As ministrações da Tânia têm 6 anos, tem 7 anos, tem 12 horas que ela lança constantemente vídeos, etc. E impressionante o quanto Deus fala através da vida daquela mulher, como fala através da vida do pastor Marcos, como fala do pastor Veronese, o Júlio no domingo. Então, assim, Deus continua falando. E fala aqui, fala em outro lugar, fala em vários lugares, em outras igrejas, né? Onde que é liberdade, o culto a Ele, onde Ele tem liberdade para poder falar. Ele fala. Então, que a gente possa estar atento sempre. Se vai bem, vamos estar atentos. Se não vai bem, vamos estar atentos. O Lázaro dizia numa canção que vou dando glória a Deus, né? Como que é, Júlio? Vou passando pelas trevas e dando glória a Deus. Né? Pela prova, então tá, vamos passando pelas provas e dando glória a Deus. A gente viu esses dias uma amada que se foi. Até o Bruno, hoje de manhã, falou sobre um vídeo que ele assistiu dela, que todas as manhãs ela orava e acreditava na cura dela. Ela foi curada, eu sei, ela está num lugar muito melhor que o nosso. Aqui precisa de um ar-condicionado, precisa de uma comida, precisa disso. Não, lá está nos braços do Pai. Zerou. Desculpa, mas quando o papai se foi, depois de ter lutado por 4 cânceres, eu achava que cura era só cura. Que cura era cura de dor de cabeça, que cura era um paralítico andar, que cura era a cura que a gente via. E o Senhor recolheu o papai. A Paula trabalhou junto comigo há um tempo atrás, conheceu meu pai. Meu pai não suportaria passar a pandemia trancado dentro de casa. 88 anos, ele colocou placa na coluna. Com 3 meses, ele reclamava de dor, falou assim, o médico falou, o senhor tem que andar, se vira, vai andar. E ele começou a andar. Aí, com 3 meses, ele montava no carro e ia em Rio Preto. Pegar mercadoria, que ele era mascate, ele vendia as coisas na rua. Pai, o que o senhor trouxe esse monte de suspiro? 400 pacotinhos de suspiro, o senhor vai fazer o que com ele? Vai comer? Não, vou vender, você não está vendo? 88 anos, não conseguia segurar o velho dentro de casa. Só que ele não seguraria essa pandemia. Entendeu? Eu sempre usei uma frase, se quer levar meu pai, para não usar outro termo, tranca ele dentro de casa. E ele morreu justamente com uma bactéria no pulmão. Né? E aí, outra situação que aplicou autoimunoterapia e etc. E aí, no segundo dia, dava um pico e foi no segundo dia que ele descansou. Mas, enfim, Deus levou ele na hora de Deus, a hora certa dele. Então, eu acredito que a nossa irmã Ludmila está lá descansando nos braços do pai, assim como o papai. Entendeu? Só que aí eu comecei a entender um pouquinho a questão de cura. Do que eu fui ministrado nesse processo, porque eu achava que cura é só orar para uma pessoa, ela levantar e sair andando. E às vezes, muitas vezes, cura. 1h da tarde, naquele dia, acho que foi 14 de novembro, eu disse para minha esposa, eu falei assim, eu gostaria que meu pai vivesse mais muitos anos, mas eu não suporto mais ver ele sofrer. Ele, como um bom italiano, ele não reclamava. E quando ele falava ai, é porque o negócio estava feio. Entendeu? Então ele não reclamava de dor, mas quando ele falava alguma coisa é porque estava pegando muito feio. Então eu via o sofrimento dele. E eu disse para ela assim, eu não aguento mais ver meu pai sofrer. Então que o senhor recolhe ele, faz alguma coisa, mas não aguento mais ver ele sofrer. Se for sem sofrimento, então ele pode viver aí mais tantos anos que for preciso, mas com sofrimento não suporta mais. E meu irmão Herbert, lá em São Paulo, na noite anterior, também orou a mesma coisa. Deus, eu sempre te pedi cura para o meu pai, mas cumpre a tua vontade, faz o teu querer. Tá bom. Aí eu acabei de falar com ela, meu irmão tinha orado uma noite antes, eu acabei de falar com ela 1h da tarde, fui trabalhar. 1h20, meu irmão do meio me ligou e falou assim, papai morreu. Papai não morreu não, cara, papai descansou.
Fica em paz, está lá. Está num lugar muito melhor do que o nosso. Entendeu? Humanamente falando, né? As pessoas no dia ali, no momento, achavam que tinham ali algo, né? Alguém. A gente sabia que não tinha nada. Ali estava apenas um corpo que estava sendo velado, etc. E tal. Mas ele, por muito tempo atrás, tinha sido, depois se afastou de um tal de maçonaria. Até o cara foi lá verificar para ver se o dedo estava numa posição que tinha que ser. Eu quase virei para ele e falei assim, amigo, você só está vendo um corpo. Papai não está aí, não. Papai está em outro lugar que vocês não fazem ideia, entendeu? E eles ali estão preocupados com aquela matéria, com aquela situação. Mas, enfim, então o que é cura para mim? O que é cura para você? Né? Assim, muitas vezes a gente ora e fala assim, Senhor, faz a tua vontade. Cumpre o teu querer. Né? O querer na vida do papai foi 14 de novembro de 2019. O querer na vida de Ludmila Feber foi esses dias. O mais importa é fazer a vontade dele. E o menos improvável de estar aqui sou eu. Com 53% do pulmão. Praticamente não usa máscara, praticamente. Eu uso quando eu sou obrigado. Aqui eu sou obrigado. Quando eu vou levar algum cliente aqui, eu sou obrigado. Mas o contrário eu não uso. Dentro da empresa eu não uso, em casa eu não uso em lugar nenhum. Tomo ivermectina, tomei as vacinas, quase caiu meu braço aqui, a tal da Pfizer, mas vou falar para você, vamos embora. Né? Vamos se cuidando, vamos fazendo e dando glória a Deus. Mas então o que acontece? O que eu queria deixar no coração de vocês, e para encerrar realmente, é isso daí, que a gente possa estar atento à palavra do Senhor, a ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. E o mais importante é fazer a vontade dele, ter a presença dele, né? Por tanto tempo, busquei outras presenças, sendo que a presença dele é muito mais importante. Ele que nos livra, ele que nos guarda, ele que nos abençoa, ele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, que possamos viver para ele, por ele, né? Em nome de Jesus, e que o nome dele possa ser glorificado. Amém? Amém, amado? Amém. Paz do Senhor, vamos ficar de pé, vamos encerrar. Glória a Deus, sei que Deus ministrou no seu coração. Eu queria encerrar, só queria que você lesse mais um versículo, que está lá em Ezequiel 47, verso 5. Ezequiel 47, 5 diz assim: ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então, para a gente poder ir embora, se renda. Enquanto a água está batendo nos meus tornozelos, eu consigo andar do meu jeito. Enquanto as águas vão bater, pode aumentar um pouquinho e bater na minha cintura. E olha que eu sou ruim de água, hein? Pensa num cara ruim de água. Meu sonho é aprender a nadar. Eu preciso tomar vergonha na cara e fazer natação. Mas eu não sei. Então, pensa num cara ruim de água. Então, antes da cintura, eu ainda me garanto. Na cintura, para mim, já é ruim. O texto fala que as águas subiram de tal maneira que não podia vencer o rio. Por muitas vezes nós estamos tentando vencer as águas que já subiram. Essas águas são as águas do Senhor, irmão. Ele quer te conduzir. Ele quer te arrastar. Ele quer te levar do jeito dele. Ele quer cumprir na sua vida e na minha vida a vontade dele.
E aí a correnteza está indo para um lado, você está tentando nadar para o outro e tentando vencer o rio. Olha para alguém agora como um profeta mesmo. Nessa noite de unção, né? De adoração, de palavra do Senhor. Olha para alguém, olha no olho dele e diga: você nunca vai conseguir vencer o rio. Nunca. Para de brigar com o rio. Não, fala para esse irmão aí, esquisito aí, fala para ele. Fala, você nunca vai conseguir vencer o rio. Agora profetiza para ele aí, põe a mão no ombro dele, profetiza na vida dele. Eu profetizo nessa noite. Você vai se render completamente ao rio. E vai viver a vontade de Deus, em nome de Jesus. Deixa o rio te levar, irmão. Para de brigar com o rio, deixa o rio te levar. Olha para mim aqui. Eu não posso guardar isso, eu vou ter que desabafar aqui. Olha para mim aqui. Para de ficar falando, Deus vai me matar, eu vou morrer. Para de... Eu me lembro que faz uns 4 retiros atrás, eu fui buscar uma lata de tinta com Amazon lá em Valentim e ele falou, eu tive um sonho e os meus dias estão acabando. Deus vai me levar. É verdade ou não é? Aliás, tá aqui gravado, vai ficar aí, você me deve um churrasco de picanha, porque no carro eu falei, se esse sonho é do Senhor e ele vai te recolher, cara, eu tô aqui para dizer para você que isso não é do Senhor, essa palavra não é verdadeira, e você não vai morrer, vai passar abril, era em fevereiro o retiro, ele falou, eu vou morrer em abril, vai me levar em abril. Eu falei, você não vai morrer em abril, não é esse o plano que Deus tem para você, não estou afrontando a Deus, eu creio que Deus não tem isso para você, tem muito mais coisas para você ainda, não é abril, para com isso, fique em paz, e você vai passar por abril vivo e vai me pagar um churrasco de picanha. Já faz o quê? 4 anos? E até agora não saiu churrasco de picanha. Já saiu um churrasco, mas não foi de picanha. Então, irmão, olha para mim aqui. Eu amo a vida do Amazon demais. Eu sei que ele me acha estranho, mas eu amo muito a vida dele. Como eu amo a tua. Se entrega para o rio, irmão. Eu preciso me entregar para o rio. Parar de lutar com ele. E deixar que as águas dele me levem para onde elas quiserem. Tem hora que é doloroso, é tribulação. Mas eu sei hoje que as águas são as águas dele. E ainda que doa, eu me rendo a elas. Porque eu sei que lá no final eu vou chegar num lugar que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Feche os teus olhos aí nessa noite e se apresente ao Senhor nessa hora. Se você tem lutado ainda com alguma situação, circunstâncias, creia que Jesus já venceu por você. Ele morreu na cruz e pagou o preço. E ainda que a teologia possa explicar muitas coisas, não é ela que vai explicar o tamanho amor que ele tem por você e por mim. Ele morreu por você. Ele morreu para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Irmão, ele não morreu por mim porque eu sou especial. E desculpe, ele não morreu por você porque você é especial, porque você tem algo especial. Não. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos. Feche os teus olhos. Talvez, se você tem uma Bíblia de uma tradução meio ruim, lá em Romanos capítulo 5, capítulo 7, vai dizer, numa tradução ruim, que Jesus morreu por muitos. Quando você lê isso na Bíblia, risca isso, está errado. Jesus nunca morreu por muitos. Jesus morreu por todos. Absolutamente todos. Nós não tínhamos nada de bom, mas Ele nos amou. O Pai nos amou de tal maneira. Escute, esse tal maneira não existe uma transliteração, uma explicação. Não, é de tal maneira que ele deu o seu filho, o seu único filho.
para perdoar todos os teus pecados. E você olhe para Ele hoje, eu olho para Ele hoje e me agarre nesse amor. Você se agarra nesse amor, se joga nessas águas e Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Tudo que Ele fez e tudo que Ele ainda vai fazer por amor. Receba esse amor nessa noite, receba esse batismo de amor de Jesus nas tuas entranhas nessa noite, na sua mente, nos seus sentimentos. Ah, mas eu fui rejeitado, rejeitada. Ah, mas parece que as pessoas não me amam. Essa noite você vence isso em nome de Jesus. Essa noite esses sentimentos de autocomiseração, de rejeição, eles têm que sumir de dentro de você, em nome de Jesus. E o que tem que ficar aí nessa hora é a presença desse amor te envolvendo, dizendo, realmente eu não sou especial, eu não tenho nada especial em mim, mas Ele me amou mesmo assim. Aí eu entendo que o amor dele é muito maior do que eu penso que é. Por olhar para mim e ver que eu não tinha nada, que eu era um lixo de pessoa. E Ele amou um lixo de pessoa, para que eu possa me entregar a esse amor, me lançar nessas águas e dizer, pode me levar, eu me rendo. Eu quero parar de brigar com as tuas águas, com a tua vontade, e me rendo ao Senhor. Você não vai cantar, deixa a vida me levar. Não, você vai dizer que as tuas águas possam mesmo me levar. Pai, nós nos rendemos nessa noite, Senhor. Nos rendemos às tuas águas nessa noite. Nos rendemos ao Senhor, à tua presença. Nós não éramos nada, não temos nada especial, ainda não temos nada especial em nós. Nós temos em nós o amor do Senhor, a tua presença, o teu Espírito Santo, que é o Deus que habita dentro de nós. Nós temos Emmanuel, Deus conosco. Tudo isso foi por amor, e nós nos rendemos a esse amor. Nos entregamos às tuas águas, se o Senhor pode nos levar para onde o Senhor quiser, nos rendemos. Ainda que sejam águas que muitas vezes, ó Deus, tem umas turbulências, algumas situações, mas nós estamos nas tuas águas, nós nos rendemos a elas. Ao teu amor, à tua graça, à tua misericórdia. Senhor, nós não queremos morrer, nós queremos viver para o louvor da tua glória. E ainda que se hoje toque a trombeta para mim, e o arrebatamento venha para mim nessa noite, nesse dia, Deus, nós queremos viver e não morrer, mas viver para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para viver as tuas águas, para viver a tua palavra, para sermos úteis ao Senhor. Pai, enche-nos com a tua graça nessa noite de tal maneira que uma nova experiência de graça venha em nossa vida nessa noite. Senhor, passa com o teu poder aqui nessa noite, nós declaramos, porque nós cremos nisso, que em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, as enfermidades são curadas em nome de Jesus. As portas são abertas em nome de Jesus. As maravilhas, nós declaramos aqui nesse altar, nessa noite, as tuas maravilhas, Deus, operadas nesses dias, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Não os teus milagres, mas as tuas maravilhas operadas, ó Deus, manifestadas em nossas casas, em nossos filhos, casamentos, vida econômica, maravilhas do Senhor. É um tempo de vivermos as tuas maravilhas. E é isso que nós profetizamos aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando a vida do teu filho, do teu servo, guardando ele, iluminando a mente dele, abençoando ele, ó Pai, guardando o seu lar, os seus filhos, Pai, os seus negócios, em nome de Jesus. Pai, nós cremos na tua bênção sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vai em paz aí, libera uma palavra para alguém, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.